A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Eu venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida, eu venho estudar a palavra de Deus juntamente com você neste dia. Você que me assiste, você que me segue no YouTube, você, caro irmão, cara irmã em Cristo Jesus, caro simpatizante da nossa fé, estudioso da Bíblia. Eu venho hoje falar a respeito de apostasia. Eu venho falar da apostasia e venho trazer provas bíblicas que nós já estamos no período da apostasia. Apostasia nada mais é que o abandono dos princípios básicos da fé cristã. É o abandono da prática de princípios que norteiam a fé cristã. E sabemos, por meio do conhecimento da palavra de Deus, que no fim dos tempos muitas pessoas apostatariam da fé genuína em Jesus Cristo. Muitas pessoas abandonariam a fé no Senhor Jesus e passariam a seguir outras doutrinas que não são as doutrinas do Salvador. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, segunda epístola do apóstolo Paulo, direcionada aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, o versículo é o de número 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 1. E eu trago esse assunto, eu trago esse debate bíblico, eu trago esta mensagem bíblica em virtude de haver muitas pessoas na internet, no YouTube, em todos os meios de mídia e de transmissão, falando a respeito do fim dos tempos, falando a respeito deste período que nós estamos vivendo, e alguns dentre eles estão pervertendo a fé do povo, falando aquilo que eles creem, não aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, dizendo que nós não estamos num período chamado período do fim, que nós não estamos vivendo o período da apostasia. Nós estamos vendo ultimamente pregadores famosos fazendo esta colocação. Será que esses pregadores famosos estão corretos de que nós não estamos na apostasia? Será que esses pastores famosos estão corretos em fato de afirmar que nós não estamos perto do arrebatamento da igreja? Será que eles estão certos nisso? Ou será que eles estão nos guiando os seus seguidores rumo à perdição? Será que estão sendo colaboradores para a implantação do reino do anticristo? Será que estão sendo colaboradores para preparar o povo para ser deixado para trás, para desviar o foco do povo de Deus? Será? Eu acredito que sim, e venho provar biblicamente para você, porque nós devemos nos nortear pela Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não devemos nos nortear por o que um líder diz, pelo que um pastor nos afirma. O pastor só deve ser ouvido quando ele ensina o que está na palavra de Deus. O líder deve ser levado em conta quando ele ensina o que está na palavra de Deus. Eu mesmo sou pastor de uma igreja aqui em Cornélio Procópio, no estado do Paraná, e tenho buscado com perfeição exercer o meu ministério com excelência ao levar a palavra de Deus e a ensinar as Escrituras aos crentes, porque é algo que é de suma importância para o reino de Deus. Então hoje eu venho mais uma vez fazer a exposição da palavra de Deus para você. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à vossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Ou seja, Paulo está falando, eu não quero que vocês se esqueçam da vinda do Senhor. Eu não quero que vocês apaguem da mente de vocês esse evento escatológico, que é o arrebatamento da igreja. Eu não quero, mas também eu não quero que vocês fiquem perturbados por isso. Eu não quero que vocês fiquem habitolados nisso. Nós vimos recentemente, no ano de 1999, eu acredito, uma profecia do missionário que foi fundador das igrejas Só o Senhor é Deus, missionário Miranda Leal, uma profecia dizendo que as pessoas não passariam para o século 21, não passariam para o ano 2000.
e a profecia dele. E na profecia ele ensinava as pessoas a dar tudo que tinham para a denominação só o Senhor é Deus. E nós vimos que nós entramos no século 21, passamos para o ano 2000 e foi uma grande decepção para os seguidores de Miranda Leal. E Miranda Leal fugiu para a América, para os Estados Unidos, e se refugiou, logo depois voltou para o estado do Paraná, para a cidade de Campo Largo, e ali ele começou a sua denominação, não é? E hoje ele está em Maringá novamente. Eu não me recordo se foi em Campo Largo, porque ele voltou a uma cidade ali da região, mas fato é, hoje Miranda Leal está em Maringá, está com a denominação Jerusalém de Deus e continua pregando a palavra impunemente, muitas pessoas seguindo ele. E o fato é que ele profetizou que Jesus voltaria e que as pessoas não veriam no século 21, isso não aconteceu, não é? Fato aí que nós já identificamos um dos falsos profetas do nosso tempo, não é? E Paulo estava alertando a igreja de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, a esse respeito. Eles não deveriam esquecer da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, mas também não deveriam se perturbar. Miranda Leal ele fez com que o povo se perturbasse com a volta do Senhor Jesus, com o arrebatamento, não é? Da igreja do Senhor Jesus. Assim as pessoas deram todas suas riquezas, tudo que tinham, todas suas posses para a denominação, e ele rapou o caixa da igreja, fugiu e se beneficiou desta forma. Então há um grande perigo quando nós nos perturbamos pela volta de Jesus, e aí nós nos desesperamos acreditando que é do nosso jeito, é da nossa maneira, que queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, ou seja, queremos nos santificar com as nossas próprias obras. E não é assim que a Bíblia nos ensina, mas também não devemos nos esquecer que esse dia se aproxima. E fato é que nós já estamos nos encaminhando para a vinda do Senhor nos ares para arrebatar a igreja. Já estamos nos encaminhando para a ordem escatológica que nos encaminha para o reinado do anticristo. Eu acredito que eu, que sou servo de Deus em Cristo Jesus, você, seremos arrebatados juntamente com a igreja, mas as pessoas que não estão dando ouvidos, elas passarão pela grande tribulação, elas viverão a última semana escatológica das 70 semanas de Daniel. Então vamos continuar a leitura no versículo de número 3, 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, Paulo está falando, olha, não é no tempo de vocês, mas é num tempo em que as pessoas abandonarão os princípios da fé. As pessoas vão abandonar o verdadeiro evangelho. Olha o que Paulo vai dizendo. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, a presença do Espírito Santo junto com a igreja na terra não dá vazão para Satanás operar por meio do anticristo, para que a nova ordem mundial, para que o governo mundial do anticristo seja implantado. Mas depois do arrebatamento da igreja, depois que a igreja encontrasse com Jesus nas nuvens e assim ir para as bodas do Cordeiro, passar pelo tribunal de Cristo e ser galardoada, durante esse período o anticristo reinará na terra e o diabo terá total liberdade sobre a humanidade, sobre aqueles que ficarem, sobre aqueles que não deram ouvidos à palavra de Deus. Nesse período de tempo, Deus tratará com o povo judeu por meio do ministério das duas testemunhas, que acredito eu ser Elias e Enoque, dos dois únicos homens da palavra de Deus que não passaram pela morte. Alguns insistem em dizer que é Moisés e Elias. Outros estão dizendo que é T.B. Joshua e o profeta David Woolworth, mas eu vou pela Bíblia. A Bíblia vai dizer em Hebreus 9:27 que é o homem ordenado morrer uma só vez, logo após a morte virá o juízo. Então os únicos dois homens que não provaram da morte foram Enoque, que foi trasladado, e Elias, que foi arrebatado em uma carruagem celestial. Então nós vamos pela Bíblia. Elias e Enoque virão pregar
para os judeus, irão falar do evangelho do reino para os judeus. Os judeus se converterão, uma parte dos judeus se converterão, e logo após isso vem o Armagedon, uma batalha final, todas as nações contra Israel, e o Filho de Deus vindo nas nuvens, juntamente com sua igreja, com seus milhares de santos, Judas vai dizer, montado em cavalos brancos, descendo sobre o Monte das Oliveiras, e ali vindo para pelejar, descendo para Jezreel, para Tel Aviv, para Meguido, para pelejar contra o anticristo, contra a besta, contra o falso profeta, contra todas as nações inimigas. E ali Apocalipse 19 diz que com a espada que sai da sua boca ele eliminará os seus inimigos. Então, esses acontecimentos são fato da palavra de Deus. Mas a igreja ainda está na terra. Nós ainda estamos na terra. E qual o momento da igreja hoje? O momento da igreja hoje é de apostasia. O momento da igreja é o momento de invasão de falsos profetas. O momento da igreja é o momento que a igreja abandonou o evangelho. E você que está me assistindo precisa atentar para isso, porque talvez você esteja caminhando com falsos profetas. Talvez você que me assiste esteja ouvindo falsos profetas, esteja firmado numa doutrina que não é a doutrina do Salvador, não é a doutrina do Senhor Jesus, não é a doutrina que deve nortear a igreja do Senhor. Entenda bem, até séculos passados, a estratégia do diabo era oposta. O diabo, ele perseguia a igreja, ele matava os crentes, mas hoje mudou. Hoje a estratégia do diabo é entrar dentro da igreja e disseminar heresias. Hoje a estratégia do diabo é entrar no meio do povo de Deus e tirar o foco deste povo, porque é o único povo que o impede. O que está sobre a vida do povo de Deus impede a Satanás, ou seja, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Mas, no entanto, o diabo, ele percebeu isso, e ele entendeu que o momento agora é de disseminar um outro evangelho. Um evangelho que seja anátema no meio do povo de Deus, para que o povo de Deus seja desviado da verdade. Então vamos ver, eu tenho provas bíblicas que nós estamos na apostasia. E a primeira prova é que a igreja de Jesus, a igreja atual, ela abandonou a doutrina dos apóstolos. Ela abandonou a doutrina bíblica. Ela abandonou o centro e a essência do evangelho. O que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é a pregação onde Cristo é o centro. Nós podemos ver que os apóstolos do primeiro século, a igreja primitiva, ela era focalizada, centrada na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos ver que as cartas do apóstolo Paulo, elas vão dizer, e o próprio Paulo escreve de punho próprio, ele escreve que o único assunto da sua carta é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não tinha outro assunto, Paulo não tinha outro foco. A igreja primitiva não tinha outro foco. O ministério da igreja primitiva era a pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós vemos isso de certa forma mudado. Nós vemos a prioridade mudando. No primeiro século o foco era o reino, ao ponto dos apóstolos primitivos, os 11 que andaram com Jesus, e o próprio Paulo, e o próprio Matias, que foi eleito em Atos capítulo 1, esses apóstolos, exceto João, que morreu de morte natural, mas esses 11 apóstolos, exceto João, eles morreram martirizados. Estevão morreu martirizado. Por quê? Porque eles aprenderam que a vida neste mundo não vale a pena. Eles aprenderam que Jesus morreu na cruz para dar vida eterna. Eles aprenderam que o que vale a pena é a vida eterna, não a vida neste mundo. Mas hoje esta pregação está mudada. Jesus ensinou em Mateus 6,33 que devemos buscar primeiro o reino de Deus. A prioridade é o reino de Deus. Mas hoje as coisas estão vindo primeiro. As pessoas estão na presença de Deus. Abra aspas para esta presença de Deus. As pessoas estão dentro das denominações em busca de uma barganha, em busca de algo que lhes satisfaça os seus desejos. Não estão mais firmados na doutrina dos apóstolos.
Efésios 2 vai falar a respeito da doutrina dos apóstolos. E qual era ela? Tendo Jesus como pedra angular, tendo Jesus como pedra fundamental, com a qual, se todo o edifício é fundamentado nela, todo edifício está ali baseado naquela fundação, ele é bem estruturado, ao qual a igreja está fundamentada nele. A igreja, ela caminha para a salvação, mas no entanto não é isso que estamos vendo hoje, não é isso que estamos vendo sendo pregado nos altares hoje. E o segundo sinal, a segunda prova bíblica que estamos na apostasia, além dessa, a primeira é essa, que a igreja abandonou a doutrina dos apóstolos, abandonou. Jesus não é mais o centro das mensagens. As mensagens hoje, em sua maioria, são mensagens de autoajuda, como ser uma mulher vitoriosa, como ser um homem bem-sucedido, como ser uma pessoa que avança as barreiras, como ser, e usando Jesus como protótipo para isso. Não é esse o foco do Evangelho. O foco do Evangelho, a mensagem principal dos apóstolos era: arrependa-se, volte para Jesus, reconheça-o como seu Salvador, mude de vida, abandone o pecado. E hoje nós não vemos mais isso. Por quê? Porque essas pregações, elas não agradam as massas, elas não agradam os ouvintes, elas não agradam os determinados clientes dessas cujas empresas que carregam o nome de igrejas. Vamos lá, o segundo sinal, a segunda prova bíblica, de que nós estamos num tempo de apostasia, um tempo de abandono, um tempo de decadência do Evangelho, um tempo que se aproxima a vinda do Senhor para buscar a sua igreja, um tempo que a coisa está se afunilando. A prova disso é que a igreja, ela passou desenfreadamente do evangelho puro para um evangelho que busca apenas riquezas. As pessoas estão na busca iminente de riquezas. Você vê isso, inclusive, pelo panorama que nós estamos vivendo. Nós podemos ver aqui, principalmente aqui em Cornélio Procópio, tem um posto perto da minha casa aqui, que a gasolina está R$4,49. A gasolina já está. A gasolina aditivada está R$4,69. O que isso significa? Significa uma grande inflação. Uma grande inflação aí no quesito financeiro, no panorama financeiro do nosso país. Então, no Brasil hoje não é uma nem duas pessoas que estão passando dificuldade financeira, não é? Nós podemos ver vários setores da sociedade, ou todos os setores da sociedade sendo abalados pela crise financeira que permeia o mundo, que permeia as nações. Então, as pessoas, devido a isso, estão buscando pela recuperação financeira. Empresários estão indo para as igrejas como nunca, em busca de riquezas, em busca de uma promessa, de uma proposta de mudança. Por quê? Porque foram catequizados por falsos profetas que vieram da América do Norte, que vieram da Europa, que vieram disseminando essa teologia maldita que costuma levar as pessoas a fazerem barganha com Deus, abandonando a doutrina dos apóstolos e assim buscando favorecimento pessoal, riqueza pessoal dentro das igrejas. Nós podemos ver isso na Bíblia, em 2 Pedro, capítulo de número 2, Pedro alertando a igreja primitiva em sua carta geral, alertando os hebreus, a igreja em Jerusalém, a respeito disso, para que a igreja não se desviasse para essa ramificação teológica. Vamos lá. 2 Pedro capítulo 2, os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, com calma, eles vão com calma, eles vão com uma cautela, eles não chegam pregando heresia para você. Primeiro eles pregam uma verdade e incutem a mentira no meio dessa verdade, ou seja, um sofisma, uma meia verdade.